Olá, riquezas, como é que é? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio tão especial que para pessoas absolutamente especiais viemos para sítios especiais. Hoje estamos em direto das caves Cálem e comigo está a poderosíssima, maravilhosa e incrível Susana Dias Ramos. Bem-vindo ao Bitites de Ouro, riqueza! Até que, enfim, um podcast em condições que me convida e tem vinho do Porto. Só deixar o disclaimer. Quem me convidar agora a seguir e não tiver vinho do Porto, eu não vou. Sim, eu acho que o upgrade a seguir a isto é vinho do Porto, ou com uma tostinha e um queijinho, ou uma Queijinho. Coisa, não era? Para ficar Queijinho, aqui... daquele assim... Maravilhoso. Olha, maravilhoso. as pessoas que vão ver ou ouvir isto não percebem o carinho, vão perceber o carinho e a admiração que eu tenho por ti, porque eu gosto de pessoas assim, fora da caixa, Já nos conhecemos há um bocadinho de com um tempo. grau de chanfradice suficiente. Sabes que há sempre, às vezes naqueles dias menos bons, há sempre uma imagem que quando eu penso em ti, que eu acho absolutamente maravilhosa. Até tenho medo. E que me alegra, não quero saber. Isto é Bitites de Ouro, é para eu dizer Vai. o que me apetece. Um dia, em São João da Madeira, fomos almoçar, eu, tu e a Ana. A Ana, para quem não sabe, é a senhora que dorme comigo lá em casa. E que está Muito casada linda, comigo. simpática, amorosa, uma Tá. pessoa que tem uma capacidade de paciência Que extraordinária. nota-se, exatamente. E quando nós fomos almoçar, o que tu disseste foi, vai no teu carro que a Ana vem comigo. E tu trataste de meter o teu convertível descapotável e era meio-dia, hora de saída das fábricas, Ai, e meu tu em Deus, plena que zona industrial com a Ana de cabelos ao vento e a malta Tanto toda... piropo que a gente levou. Tu Tens ia- noção da quantidade do piropo? Ainda dei uma eu ia no buzina carro dela. atrás, eu ia Tu tens noção da economia de dinheiro que eu fiz para comprar aquele carro? que aquilo foi tão maravilhoso, eu a ver a malta toda a sair das fábricas. E dei um chauzinho. Olha, mas não faz E a falta Ana piropo. estava assim, Sim, assim. a minha mulher acho que... Super discreta, entretanto eu deixei de ver a Ana. A Ana estava a meio do banco, mais ou menos. Sim, e eu lembro-me sempre disso, eu acho isso incrível. Tu não achas que agora toda esta cultura woke, esta cena, aí o piropo, não sei, com a devida medida não faz algum sentido? Para mim faz. Com a devida medida assim faz algum sentido. Acho que nós devemos ter algum cuidado para não invadir a liberdade da outra pessoa no que concerne ao piropo, mas não foi nada de grave. Ali foi essencialmente uns assobios, de repente, do nada, não é? Duas miúdas giras e novas, na altura, não é? Duas miúdas giras e novas estão ali no meio das fábricas, num carro que ninguém conhecia. São João da Madeira é muito grande, mas é também muito pequeno, que as pessoas estão habituadas. E lembrar, tem muito Porsche por metro quadrado, e não eram Porsche, eram Mercedes. Eu era Mercedes. Eram Mercedes. E de repente nós estamos ali as duas e quando começam a ver aqueles piropos e não sei o quê, eu dei uma buzina delazinha para provocar a Ana, não era para provocar as Não, a pessoas. minha mulher desapareceu E literalmente eu no banco da sinto-a frente. assumir-se ali, já não quis vir embora comigo. Não, depois ela veio embora comigo e vieste sozinha. Aconteceu, foi muito bom. Vieste sozinha. Olha, nós começamos a ter um contacto quase diário e muito próximo de ti, quer primeiro Há pelo muitos teu anos, canal do tu YouTube. contaste há quantos anos? Não interessa. Meia Não dúzia, não é? interessa. Tá. Há meia dúzia e ficamos por aqui. Sim. Mas tu tens uma exposição mediática muito grande. Nós hoje lidamos contigo diariamente na televisão e isso é ótimo. E temos esta ideia solta com que tu és capaz de falar das temáticas mais importantes e às vezes mais reservadas. Mas quem era a miúda? Quem era a adolescente? Quem era porque não me lixe, tu não foste sempre assim? Não fui sempre assim mesmo. Eu fui muito introvertida, muito acanhada. Eu fui uma criança muito introvertida e muito acanhada, especialmente na rua. Não dentro de casa, que eu fui profundamente amada. Não tenho irmãos, sou filha única. Sou neta única, filha única, sobrinha única. Portanto, eu não tinha muita dinâmica com outras crianças sem ser na patinagem. Eu fazia patinagem Tem uma coisa artística. castiça que é, tu és obrigada a crescer muito rapidamente porque em torno de ti é só adultos. É só adultos. Mas sabes que eu não gostava de crianças quando era pequena. Eu não gostava dos meus pares.
Também não fui muito bem tratada, porque eu era um bocado máscula, porque fazia patinagem, portanto era grande, musculada, não tinha aquilo que é o corpo habitual das meninas ao desenvolver ali nos 12, 13, 14 anos, era mais pesadona e não havia. Não eram muito gentis comigo. E dizer-te que eu gostava de estar no meio das crianças, eu gostava das brincadeiras de criança, não gostava. Eu adorava que terminasse a escola, terminava o ambiente de escola e eu arrancava para a patinagem, porque ali é que eu era feliz. No meio das outras crianças, como eu naquela altura, faziam patinagem artística, mas nós tínhamos um objetivo comum, que era treinar para ganhar. E isso eu gostava da competição, gostava do respeito que tínhamos uns pelos outros. Foi esse foco e essa determinação que a determinada altura fez com que tu começasses a querer ter uma posição e uma postura diferente? Não sei. Se tu me perguntas se foi tudo organizado na minha cabeça, se eu me via assim, se eu previa alguma coisa do que ia acontecer, nada. E eu acho que sempre foi, vamos indo e vamos vendo. Eu sempre quis ser muitas coisas ao mesmo tempo. Ainda agora, não tenho organização mental para querer ser só uma coisa de cada vez. Até porque E isso é uma quando- seca de É uma caralho. seca, mas eu quando era miúda queria ser muitas coisas ao mesmo tempo. Queria ser cabeleireira, queria ser cantora, queria ter uma clínica, queria ser advogada, depois queria ser juíza, depois queria ser psicóloga, depois não queria ser nada, depois queria ser herdeira, mas herdeira não dava, não é? Depois queria casar com um homem muito rico e viver de subsídio, mas também não dava. Sim. Portanto, A determinada altura percebeste a que tens de determinada pegar altura numa. tenho que pegar numa coisa e fazer qualquer coisa. E quando eu decido, a secundária é uma altura mais ou menos boa, não tão má como foi o liceu, mas é uma altura mais ou menos boa, em que eu me apercebo que vou sobreviver àquilo, porque não foi assim tão fixe mesmo. Eu vou sobreviver àquilo e quero arrancar. E saio dali com a certeza absoluta de que eu queria ser advogada. Advogada ou juíza, provavelmente seguir direito, ser advogada e depois seguir para a magistratura. E uma prima minha explica-me: olha, se calhar não é bem isso que tu gostas, porque o que eu gostava era de comportamentos desviantes, de entender aquela coisa esquisita que levava as pessoas a fazerem coisas esquisitas. E ela explicou-me: olha, mas tu não vais entender muito bem, porque se tu fores advogada, aquilo que vai acontecer é que tu vais defender essas coisas esquisitas perante um juiz, ou se tu fores juíza, aquilo que tu vais fazer é decidir o que é que tu queres fazer perante a asneira que as pessoas já fizeram. Com a questão de que 80% do trabalho é uma seca porque Uma é seca, só administrativo. papel, 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 tem que estudar, empinar, leis, pronto. E convenceu-me que seria mais interessante a psicologia, porque eu poderia estudar este comportamento, conversar sobre este comportamento e, quiçá, até trabalhar no meio de advogados e juízes e essa coisa toda. Eu deixei-me convencer, não muito ciente que aquilo era realmente assim, mas sigo o curso e é ao terceiro ano, mais ou menos, que eu descubro exatamente o que eu quero fazer. Perante uma cadeira que eu tive que se chamava Biopsicossociologia dos Comportamentos Desviantes, lecionada por um homem absolutamente extraordinário que se chamava Fernando Almeida. Eu fiquei apaixonada pela cadeira, pelo homem, pelo psicólogo, pelo psiquiatra. Ele era e é psiquiatra. Fiquei deslumbrada por tudo. Peço-lhe para fazer um estágio no Hospital Magalhães Lemos e o resto é conversa. Eu entrei e não queria sair dali nunca mais, numa parte muito específica do Hospital Magalhães Lemos, que é um serviço de avaliação de inimputabilidades. E eu deslumbro-me, apaixono-me ali por tudo o que é efetivamente comportamento que sai da caixinha. E eu começo a pensar: peraí, afinal, se calhar isto aqui é que é a felicidade. E fui indo. E daí não fico ali, não é? Fico ali, vou para outro sítio, acabo na neurocirurgia, depois apaixono-me pelo amor e depois trabalho o amor. E de repente olha, uma panela onde tem muitas coisas E dentro. no meio disto, o que eu acho é que do legado que tu trazes do ponto de vista familiar e eu estou muito conectado com o que tu estás a dizer, porque aconteceu-me exatamente o mesmo. Eu quis ser uma quantidade enorme de coisas, Ainda quero. dependendo do dia e da hora em que eu estava. Da hora do dia também é Mas importante. um dos fatores de sucesso para que eu hoje faça aquilo que eu amo, da maneira que faço, é que os meus pais foram pacientes e tiveram a flexibilidade necessária para que eu fosse experimentando. Contigo aconteceu o mesmo. Igual. O meu pai era verbo ir. Queres ir, vai. Queres experimentar, experimenta. Queres pôr, põe. A minha mãe é mais equilibrada. A minha mãe é muito séria. Não tem nada a ver com a minha mãe. A minha mãe é uma mulher muito organizada a nível mental, muito serena, consegue estruturar um pensamento muito bem. O que ela decide, ela agarra-se àquilo e cumpre aquilo direitinho. Às vezes até a cabecinha dura um bocado demais porque não tem essa expansão. Meu pai não, meu pai era outro louco como eu, não é? Que era, Mas a par vai... do amor, que é a questão absolutamente, é a condição sine qua non quando Quando o temos assunto é filhos, eu. não é? Sim. Quando temos filhos. Sim.
Eu acho que, por exemplo, o maior legado que os meus pais me deram, o meu pai e a minha mãe, foi presença. Portanto, na minha vida, sempre que havia um momento importante na minha vida, eu olhava e eles a determinada altura estavam lá. Sempre. A determinada altura estavam lá. Esse foi o grande legado que eles me trouxeram. Sendo tão diferentes o teu pai e a tua mãe na relação Tem nada a contigo, ver. o que é que eles te deram que hoje está aí absolutamente carimbado em ti? Olha, o meu pai é a liberdade. Está carimbado em mim, eu falo. Ele lutou para eu falar e eu não calo a boca. Quando me tentam silenciar, eu acho que nós devemos respeitar todas as opiniões. E nós vivemos numa cultura em que nós gostamos de respeitar determinadas opiniões, que são as que estão na moda. E se eventualmente a nossa opinião for um bocadinho diferente da que está na moda, já temos que silenciar, já temos que calar, porque já somos uma quantidade de coisas insultuosas que traz. O meu pai ensinou-me que tudo, há direito a tudo nesta vida. Há direito até a tu tirares a vida de outra pessoa e depois teres as tuas consequências. Há direito a tu teres os teus comportamentos, os comportamentos que tu decides ter. E ele dizia muitas vezes, a vida é como uma rotunda e tu decides a saída. E depois arcas com as consequências dessa saída, que é, eu compreendo que eu posso ser tudo, fazer tudo, inclusive é coisas que possam não ser legais, sabendo que posso pagar por elas. Mas ele ensinava-me que é para ir. Tu queres experimentar, experimenta, não é? O meu pai não era daqueles pais que dizia, não ponhas a mão no fogo porque isso queima. E segurava a minha mão, dizia-me, isso vai queimar se tu puseres aí a mão. Estou-te a avisar 3 vezes, isso vai queimar se tu puseres a mão. Mas queres pôr a mão? Então põe, para ver. Minha mãe não. A minha mãe tem um amor de presença constante. Meu pai era muito beijo, muito abraço, muito amasso, muito eu amo-te muito, muito entusiasmado, ao ponto de eu já era mais graúda e a minha Eu mãe tive o dizia, privilégio de de privar com o teu conhecer, pai não uma é? vez em tua casa. E, Meu pai, a portanto, minha eu mãe percebi, sim. tinha que o acalmar, porque meu pai falava de mim Tinha como um se estivesse sentido a de humor do falar. caraças do teu pai. Extraordinário. Meu pai era um homem mesmo de bem com a vida. Estava o mundo inteiro a destruir, a cair, e meu pai de bem com tudo. Meu pai estava porreiro sempre. Eu não sei como é que ele arranjava isto, mas o meu pai era uma pessoa de bem com a vida, de bem com todo mundo, de bem com tudo. Estava sempre de boas, tudo se resolvia, tudo tinha tempo, tudo podia ficar para amanhã. A única coisa que perturbava o meu pai era móveis de IKEA. Que ele tinha, era a única coisa que o fazia assobiar e realmente perder Sim. a paciência era pedir-lhe para montar um móvel. Tirando isso, estava sempre disponível para um candeeiro ou qualquer coisa. Pescatices. Isso não gostava. Mas de resto estava sempre de boas. Meu pai era benfiquista, ferrenho, o Porto ganhava. Se eu quisesse ir buzinar para a Avenida dos Aliados, ele ia buzinar para a Avenida dos Aliados e eu querendo falecer um pouco ali naquele momento, mas ia. Meu pai era assim. A minha mãe é muito organizada, a minha mãe é presença. Eu não dou por ela, mas de repente todas as coisas aparecem feitas. E eu não sei que ela está ali, imagina, eu tenho que ir à fruta, agora, não é? Com 45 anos, eu tenho que ir à fruta, mas não tive tempo. E eu chego a casa e penso, amanhã de manhã a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar na frutaria. E eu chego a casa e a fruta está lá. Esta é a minha mãe. Eu vejo a presença da Também é minha a tua mãe. terceira posição perceptual. Está ali, está a ver Existe e a coisa está a acontecer. tudo. As coisas acontecem. Ela tem uma capacidade de prever as coisas que vão acontecer, de prever o meu pensamento. A minha mãe, neste momento, é o principal motivo para eu poder trabalhar da forma que eu trabalho e fazer as coisas da forma que eu faço. Ela é o suporte de tudo, ela é o suporte da agenda, ela é o suporte da minha vida, da vida do meu marido, da vida do meu filho. A minha mãe é rede de apoio. A minha mãe é uma teia, não é? Tipo uma teia de aranha que a gente não vê muito bem, mas tudo está unido por causa dela. E é muito interessante aqui uma questão que é, e de repente, nada é por acaso, e nós vamos escolhendo aquilo que andamos a semear e a trazer para a nossa vida, e tu trazes para a tua vida um Pedro que reúne essas características do teu pai e da tua mãe, Sim. como se calhar poucas pessoas conseguem fazer, porque ele é isso tudo. Ele é a liberdade, É. ele é a boa onda e o bem-estar, Boa onda. e é o porto de abrigo e a segurança. É verdade. O Pedro, eu quando conheço o Pedro, eu tinha uma percepção, o Pedro é cirurgião de reabilitação oral. E os cirurgiões são seres muito especiais, não é? Tipo, eu, Deus. Estamos aqui mais ou menos não. E às vezes E mais às ou vezes, menos no mesmo talvez, departamento. sim, mas Deus talvez tenha um pouquinho menos de importância em determinado. Pronto. E aquilo que eles operam é sem dúvida a coisa mais importante do mundo. E por mais que eu diga às vezes, tu tens noção que são só dentes. Não, são só dentes. Ele não, esta percepção não existe. Portanto, o Pedro era muito seguro, profissionalmente muito obstinado, muito profissional, muito sério, mas deixou-se escangalhar e estragar com uma facilidade tremenda, não é? Eu conheço Como é que antes o de nós. desarmaste?
Tu sabes que eu tenho aqui 1 ano e meio, mais ou menos, em que eu fui conhecendo o Pedro num conceito em que nem sequer era permitido nós termos qualquer tipo de pensamento um acerca do outro. Eu conheci o Pedro, não é segredo, o Pedro era casado, a mulher estava grávida, portanto o Pedro tinha outra vida, outra família. Eu conheci o Pedro no conceito de trabalho. Ele estava ali presente, às terças e quintas, almoçava na clínica onde eu trabalhava, ele foi trabalhar para a clínica Fernando Povos, e eu achava interessante por sermos tão diferentes. Aquilo que eu achava interessante no Pedro era o facto de ele não ter nada a ver comigo. Eu era completamente esgaseada e o Pedro era certinho. Aquilo era água e azeite, nem sequer se misturava. Quer dizer, então, em determinada medida, os opostos atraíam-se. Atraíram-se. E eu gostava da segurança dele. Toda a segurança que ele representava, que não era, eu vinha de uma relação que me tinha destruturado completamente, vinha eu estava na crista da onda naquele momento, que era, eu livrei-me daquela relação, estava toda estruturada e queria fazer uma data de coisas, estava com um pé em Toronto, Queres ganhei viver é uma contigo. bolsa... Queres viver é contigo, não é? Eu estava com um pé em Toronto, ganhei uma bolsa de estudo, de avaliação Adoro de Toronto. estudo do Alzheimer, não é? Portanto, eu estava pronta para ir, para emigrar para o Brasil, para Toronto, para todo lado, não queria aqui ficar, e de repente o Pedro. Conceito de família muito organizado, que eu apreciava, mas não era para mim. Eu já ouvi muitas vezes dizer, não sei, engatei um homem casado. Não foi nada disso que aconteceu. E eu respeitava aquilo que eu estava a ver, porque era um conceito que eu não me identificava e eu não queria. E não sabia que o Pedro, ao mesmo tempo, respeitava a minha loucura. E aquilo que eu trazia para a vida dele, naquele momento, nesta amizade que se foi criando, era esta desorganização. O Pedro só se queria desorganizar e eu queria-me inconscientemente organizar. E durante 1 ano e meio, mais ou menos, nós encontrávamos às terças e quintas na clínica, porque eram os dias que ele ia, eu estava lá o resto dos dias, e sempre foi com muito respeito, com muito carinho, que nós nos fomos conhecendo. Aquilo que ele me diz é que a minha simplicidade, a minha liberdade o cativava muito, porque ele não era livre. E durante muito tempo o pensamento dele não era livre, ele achava que tinha que ser assim, que era obrigado a fazer as coisas de uma determinada maneira, que só existia uma forma de fazer as coisas. Ele vem numa aprendizagem paternal diferente também. O conceito familiar dele é muito diferente do meu conceito familiar. E de repente as coisas foram evoluindo. E o que é que vos unia ali? A par de um profundo respeito e A admiração, terapia de casal, o Pedro a determinada altura foi ladeira abaixo e pediu ajuda. Ah, Mas ajuda não ajuda para que eu ficasse próxima dele e lhe desse um ombro. Não, ele achava que o casamento não era aquilo. E ele queria entender o conceito do casamento, se era possível o casamento ser outra coisa, que não fosse aquilo que ele não sentia que o estivesse a fazer feliz. As nossas conversas entraram muito aí. E na altura eu também partilhei com ele que tinha tido uma relação muito complicada, ele sabia, e a última coisa que eu queria era ter alguém na minha vida que viesse para ficar. Eu não queria mesmo. Não... eu fui apanhado da mesma maneira, porque eu era para ir para a Amazónia 3 semanas. O que é que tu ias fazer? Apanhar um mosquito e a te morder? Que já estavas aqui morto já. Eu ia para a Amazónia e de repente começo a comunicar com a senhora que ainda dorme comigo até As hoje. psicólogas são perigosas, sabes? Vocês têm Pedros. Pois é, Pedros e psico. Há aqui um Pedros. padrão. É, Susana, Ana, repara, se tu me tivesses falado nessa altura, eu disse, vai descartar. Era logo, vai. O único mosquito, antes de chegar à Amazónia, que tu vai apanhar, chama-se Ana Oliveira. Tirando isso, é o que é. Devia ter pensado nisso. Eu também já não fui para Toronto, porque picou-me um mosquito. Picou-te mesmo? Picou-te um mosquito, picou-me um beijo. Foi o suficiente para eu não ir para Toronto. E ficou Fiquei. um beijo. Um beijo. No parque de estacionamento. Que sítio romântico. Não é? Para quem ia para Toronto. No parque de estacionamento da Clínica Fernando Povos. Onde todos estacionávamos os carros cá atrás. Eu tenho um quadro muito bonito que mandaram fazer assim com um coraçãozinho, com o sítio, não é? As coordenadas do sítio, um coraçãozinho. E ofereceram-me aqui há uns tempos, foi assim, no parque de estacionamento da Clínica Fernando Povos. E esse beijo fez-me repensar tudo. Tudo. Se eu deveria sair, eu estava pronta para ir em novembro, e esse beijo faz-me repensar uma data de coisas na minha vida. Isso é impressionante, é maravilhoso. A mim, eu estava a pensar onde é que foi o primeiro beijo e foi assim uma fuleirada. Também, Também ia com um grau de expectativa, sabes? E depois a coisa foi. mas o beijo foi ótimo. Não interessa Não, onde foi é o espetacular, beijo, foi interessa o que é que espetacular, foi acontece no espetacular. beijo. Até não é? hoje. Viste? Até hoje é uma Que coisa beijaço, maravilhosa. hein? Olha, oh, Riqueza, olha aqui uma coisa. Tu já disseste que tu tens uma presença muito grande hoje em dia, uma exposição muito grande, e tu não és consensual. Das coisas mais maravilhosas que há em ti é tu não seres consensual.
tu és total, intelectualmente honesta, absolutamente pura e aparentemente sem grandes filtros, mas o que é, minha gente, sou assim, temos peninha, não é? E temos que respeitar. E temos que respeitar. A minha questão é, como é que tu lidas com a crítica? Se for uma crítica construtiva, de boas. Adoro que me façam críticas construtivas, dizer-me, olha, Susana, disseste isto, eu não concordo. E vou, se alguém me mandar uma mensagem com uma crítica construtiva a criticar alguma coisa que eu fiz, mas com juízo, eu respondo sempre. E explico. Explico o meu ponto de vista e aceito o ponto de vista de outras pessoas e ficamos de bem a mesmo. Agora, quando vai para o insulto, não é? Já a resvalar no pé de chinelo, meter o dedo, para o insulto, porque eu tenho que ter a mesma opinião que... Eu não tenho que ter a mesma opinião que ninguém, as pessoas também não têm que ter a mesma opinião que eu. Mas eu respeito a opinião das outras pessoas e agradeço que as outras pessoas respeitem a minha opinião. Uma das opiniões, uma das coisas que mais diverge é este conceito que eu tenho da família nuclear tradicional. Eu acho que mulheres e homens são diferentes e não há ninguém que me vai enfiar na cabeça que mulheres e homens são iguais, porque não sei, eu não quero ser igual a homem nenhum, porra. Porquê é que eu tenho que ser igual a um homem? E é uma das coisas que mais me atacam. Mas isso ainda tem outra coisa aí que é muito importante, que é, de certa forma, queremos ser tão abrangentes, tão abrangentes, quero tão abranger abrangentes, que quando, na nossa opinião, queremos ser apenas e só uma das coisas, que é identificar este grau de diferença, depois já não há abrangência nenhuma relativamente a isto. Não, mas porquê que não... Se eu tenho este pensamento, porquê que eu tenho que pensar do mesmo jeito que a outra pessoa? Porquê que a outra pessoa tem que pensar do mesmo jeito que eu? Eu trabalho um determinado conceito familiar de matrimónio, de casamento. E é o teu. Porque é o meu. Está ótimo. Concordo inteiramente contigo, mas sabes o que é que me apetece agora, Riqueza? Olha, espera aí, não percas o que vais a dizer, mas primeiro vamos aqui, porque Posso estás ir a falar aqui? de um assunto muito sério. Olha, estás a falar de um Se assunto tu muito sério, que são soubesses. relações e casais e cenas e homens e mulheres e coisas do fim do mundo e que não sei quê, e depois a malta que está ali a gravar isto, calem, 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 e nós Não me agora... calarei, só Não. para Oh, ninguém me calem. Só para que saibam. Ninguém me calem. Eu vou-te dizer, vinho do Porto é uma das minhas perdições. Mas quando eu digo perdições é, Susana, tens maturidade emocional para deixar? Não. Tens maturidade emocional para saber que vinho do Porto dá muita dor de cabeça no dia seguinte? Não. Não. E se tiveres, também é uma coisa que há dores que nós temos que assumir para nós. Perdoem-me os mixologistas desta vida, mas quem é que ousa fazer portos tónicos Com e coisas, afins, não é? escangalhando esse néctar dos deuses? Estragar. Que eu não consigo perceber. Mas pronto, Estragar. Um prossiga, portinho meu está bom sempre amigo. maravilhoso. Olha, já que estás aí com o vinho do Porto, deixa-me só colocar-te aqui uma questão. Nós estamos, e obviamente que o meu podcast tem aqui uma ligação importante, que é a Douro Azul, e que é uma entidade que é mecenas Sabes que eu trabalho na TV e não quero problemas com... Nem vais ter problemas nenhuns. A minha questão é, há coisas no Douro que me fascinam. O Douro é supra-região, percebes? Para mim o Douro é quase supra tudo, porque tem a dureza, a beleza, a calmia, o trabalho árduo, e tu és uma fã do Douro. O que é que o Douro te traz? Tranquilidade, que é uma coisa que eu não tenho muito. Viajar ali pelo meio das vinhas. Eu sou uma profunda apreciadora de vinhos, portanto, eu gosto de caves, eu gosto das vinhas. Não há nada que me traga mais prazer do que ir ao Douro, passar lá o meu fim de semana, comer bem, beber bem, relaxar bem com a minha família. É um lugar onde nunca há um movimento que te atrapalhe, não é? Nunca há uma coleção de gente que acaba por te atrapalhar, não te consegues mover para lado nenhum, na visita a alguma coisa, não. É absolutamente delicioso. E quem nunca viu as mantas de vinhas precisa mesmo de ver. Eu há 2 anos, quando estive na Austrália, falávamos aqui um pouquinho off, eu fui a um sítio da Tasmânia onde eles produzem vinho, e aquilo é uma região muito famosa, que é o Devil's Corner. Sim. E eles levaram-me lá cheios de vaidade das suas vinhas, não é? E a determinada altura pediram-me que parasse e que contemplasse o pequeno jardim de casa. Que eu olhei e pensei, oh lindos, oh lindos, isto é o jardim da bisavó do Pedro, não é? Que tem aqui meia dúzia de videiras. E mostrei-lhes aquilo que era o nosso Douro, vinheteiro. Mostrei as fotografias e eles ficaram loucos, dizendo, isto é uma fotografia de drone, mas isto é trabalho. Eu disse, não,
isto é uma quintinha normal do Douro, sem grandes ideias. Isto é só uma de centenas da região. E eu acho que quem nunca veio, quem nunca viu, não tem noção do que é no olho, a curva do rio, no meio das vinhas. Não tem noção do que é o som do rio. Eu tenho muito medo da água, tenho muito medo do mar, tenho muito medo de andar de barco. Não acontece no Douro. Toda a envolvência, eu adoro. Durante a minha gravidez foi o único sítio onde eu fui indo, aos fins de semana, ao Douro 41, não é? Que agora é octante, qualquer coisa. Subia sempre e ficava sempre ali. Adoro, não há melhor sítio para comer cabrito em forno na lenha do que lá em cima. Não dá para fazer anúncio ao restaurante, nunca me convidaram para ir lá, não posso estar a perder-me aqui, não sei, mas vão ao Dona Amélia, que é maravilhoso. Que é maravilhoso, tem que ser por encomenda, porque é um cabritinho por cada família que lá vai. Eu gosto do conceito regional ali. É tudo típico ainda, está tudo pouco mexido. É tudo absolutamente natural. É tão bom. É como é, sem ter grandes oscilações, nem grandes preparações ainda para. E essa genuinidade que o Douro tem, as pessoas do Douro ainda conseguem manter, é muito interessante porque também não desvirtua O local. Adoro. Num país Para de mim contrastes, é sempre, num país de contrastes. vamos passar o fim de semana todo. É um instante, para nós que estamos aqui no Porto, é um instante chegar lá, não é? Uma hora e meia já lá estamos. E para mim é sempre o conceito, está ótimo. Está ótimo, porque férias é o quê para mim? Comer, beber, família. Para mim, é o que é. Eu estou muito conectado com isso também. Sendo que isso depois traz outro tipo de consequências, que é o nosso corpo tem que pagar o resto dos dias. Mas as uma pessoas pensam que eu tenho canseira. alguma espécie de milagre e eu passo fome o resto do tempo. É futebol, Fome, Fátima, não, fado e fome. É isso. fosga-se. E foste. E fé, não é? É fome, essencialmente. Mas tu tens umas boas comidinhas super saudáveis também no Douro. Podes comer o cabrito, não é? Acompanhar com brócolo. A bela como dizia um amigo meu, selada. A bela da selada. É uma não coisa é? que se diz muito aqui no Porto, selada. A seladinha. A selada A bela da mista. selada. Oh, olha uma coisa. O meu termo favorito que tu utilizas é o Minerva. Aquilo que me enerva, eu acho isso delicioso, identitário, e portanto o teu cognome poderia ser a Minerva, até porque isto levava para as deusas e portanto faria algum Nunca pensei sentido. nisso. Mas o que é que mais te enerva? Estupidez. Mas a estupidez também é A saudável. estupidez, não. A estupidez não é A estupidez por opção. A estupidez, eu sou um bocado estúpido fico, por olha, opção, quer dizer. sim, mas a tua estupidez ir lá provocar a pessoa. Pá, enervam-me pessoas cagonas. Estás a perceber? E esse tipo de Enervam-me estupidez. pessoas estúpidas que se escondem atrás de alguma coisa para provocar, para cutucar, só para ir desmoralizar o outro, para cutucar a vida, para magoar. Pá, enerva-me, mas numa forma que tu não estás bem a ver. Enerva-me de forma. Os interiores quase me fogem por uma narina. E eu fico desorientada fora de mim. A pessoa que é estúpida o suficiente para magoar a outra propositadamente. Porque sim, enerva-me desonestidade. Enerva-me profundamente, mas enerva-me pessoas que se fazem passar por amigos, pessoas traiçoeiras. Enerva-me gente estúpida. E quando eu digo estúpida, é neste nível de estupidez, traiçoeira, enganadora, que tem mesmo necessidade de magoar os outros. Estou um bocadinho mais cansado agora. Pá, Eu gosto, porque a malta tu diz, estás bem. ele é tão estúpido, ele é tão estúpido. Não é essa estupidez, essa estupidez também se chamam estúpida às vezes, mas eu aceito perfeitamente. Essa aceitamos bem. Essa estupidez é tudo boa. A traição. Chico espertismo, A não é? chique-espertice para mim. Ai, a sério. Eu sou daquelas que não faz nada quando venho a conduzir no trânsito, sabes? Mas vem aquele chique esperto, eu não lhe atiro com a fisga porque tenho maturidade, a minha O que é que vontade. tu usas no trânsito? Eu tenho uma tática maravilhosa. Tu fazes o dedo Não, meio, não mostro, mas penso. mas pensas. Mas para mim. Mas eu tenho uma espetacular que eu faço agora, sabes o quê? Imagina, alguém me ultrapassa e começam-me ali a mandar vir comigo e não sei o quê. A primeira reação é... E eu ali também. Não, sabes o que é que eu faço? Eu vou conduzir, eu olho para o indivíduo que me está a ultrapassar e faço assim. Compreendo. Eu me dei um beijinho. Mando-lhe o beijinho. E ele, na dúvida, põe-se a andar. Sim, porque nunca sabe. Porque nunca O sabe que é que vem a pode seguir? vir. Entre um beijinho e um Faz ali- balásio é uma Faz coisa. ali um compasso de espera, tipo 3 segundos, olhar para mim assim, tipo, o que é que aconteceu aqui?
vão-se embora. O trânsito está, as pessoas no trânsito estão descontroladas. Está com a estupidez má, está com a má Está estupidez, não é? descontrolado. A falta de generosidade das pessoas, não é? Tu vês que alguém não está a conseguir fazer determinada coisa, a falta de generosidade no trânsito, não deixa passar ninguém, não entra ninguém, não semáforo, não stop. Eu acho que isto demonstra muito o ser humano. Exatamente o que é que está a acontecer com o ser humano. O ser humano está-se borrifando para o outro, não quer saber. Não quer saber. Nós vimos, tudo lindo, a Covid vai ficar tudo bem. Não, lindos, não ficou tudo fica, bem. não. Mas não ficou Há mesmo. coisas em que até E não ficou bem ficou, pior, não foi? ficou, e não fica tudo, e não vai ficar tudo bem enquanto nós não responsabilizarmos as pessoas sobre aquilo que tem que ser. E não responsabilizamos, já está tudo livre, não é? E de repente a liberdade já é mais uma anarquia do que outra bosta qualquer, não é? E já toda a gente está. Há Nós só limites. lemos a primeira parte do conceito de liberdade, aquela parte que diz que termina onde começa a do Começa a outro, tua. já Não, ninguém, ninguém quer saber. já Tu ninguém quer sabes saber. que a psicologia comprova que nós emocionalmente vivemos numa era cíclica. Nós ficamos muito livres e vem uma ditadura a seguir. Ficamos muito livres e vem uma ditadura a seguir. Nós, neste momento, estamos a precisar que alguém se segure. Porque eu, às vezes, vejo determinadas coisas que eu penso, o ser humano já merecia uma extinção. Porque é tão louco, é tão irresponsável em todas as coisas que faz que já merecia uma extinção. Olha, eu fiquei presa nos incêndios em Aveiro, agora, Sim, a semana passada. recentemente. Nós, a determinada altura, a Proteção Civil não tinha para onde nos escoar, não é? Nós deveríamos passar, eu estava em Aveiro e devia passar de ferry-boat para o lado de Estarreja, mas entretanto já estava a arder em Estarreja e nós não tínhamos como sair dali. E houve uma determinada altura em que a Proteção Civil veio da forma rudimentar que podia. As pessoas falaram tanto, eles deram o que puderam, sangue, Sim. suor e lágrimas. As pessoas são tão estúpidas, é esta estupidez que me enerva, que não sabem o que é que estava a acontecer porque não estavam lá, portanto só estão a mandar palpites. A Proteção Civil veio encaminhar-nos para nós passarmos por um segmento da A17 para conseguirmos apanhar a 25 para quem vinha para o Porto conseguir desviar. E era 3 ou 4 quilómetros ali no meio daquilo que tinha sido acabadinho de apagar, mas que não estava apagado. Sim. E o que é que eu penso? Gás à tábua, não é? Eu vou passar e eu vi perfeitamente o que é que os senhores da Proteção Civil disseram. É gás à tábua, é pé colado no pedal do acelerador e todos seguidos ali. O que é que faz o ser humano? O ser humano vê-se ali, de repente, abranda, telemóvel do lado de fora da janela, tira uma fotografia, a GNR a mandar circular, e eu olho e penso, pronto, isto é o ser humano. O ser humano não tem noção absolutamente Eu tenho uma frase que é o da único realidade vírus das que não coisas. combatemos é da estupidez humana. É, e não vamos conseguir combater. As pessoas precisam mesmo de regras, é como as crianças. As crianças gostam de regras e nós, seres humanos, gostamos todos de regra, mas achamos que não. Achamos que esta coisa da liberdade é interessante. E nós chegamos a um patamar em que a liberdade é libertinagem e a liberdade é o eu quero ser diferente. Nós temos que ser diferentes para ser alguém hoje em dia. E esta diferença às vezes é tanta que nós nem sabemos o que somos. E quem trabalha, não é o meu caso, mas quem trabalha com a psicologia do desenvolvimento sabe o que é que está a acontecer. E eu tenho muita pena, e este é um dos assuntos tabus, não é? Tenho muita pena que a ordem não preconize aquilo que tem que ser feito. Portanto, eu não consigo compactuar com esta libertinagem que hoje em dia a psicologia permite em determinadas coisas. E eu acho que nós caminhamos para um mundo em que, infelizmente, um dia vamos acordar e estamos numa ditadura. Sem saber ler nem escrever, nem saber como é que fomos lá cair. E eu compreendo porque é que aconteceu. E até porque de tal maneira a história é cíclica que nós de repente podíamos estar a aprender com o que aconteceu. Só que não. Achamos é que não, que isto Mas não ninguém é. manda em nós, não é? Liberdade. O que é a liberdade? Ninguém sabe o que é liberdade. Esse é que é o problema. Nós achamos que a liberdade é libertinagem total, é anarquia. E liberdade não é anarquia. A liberdade é outra coisa. A liberdade é maravilhosa, não é? Nós somos livres. Nós somos profundamente livres, mas não podemos ser É anárquicos. como a burocracia. A burocracia ideologicamente surge para colocar um conjunto de regras que vão facilitar os processos às pessoas. Sim. Portanto, o problema não está na burocracia, está no que as pessoas fazem O com a problema burocracia. está no ser humano. Sempre. O problema está na complicação da cabeça do ser humano. Mas tudo bem, como é que eu ia pagar o colégio? Imagina que as pessoas, eu e a tua mulher, imagina que agora estava toda a gente bem, de boas. O que é que a gente ia fazer? Não há consulta, não há um Não há alimentado para a nada, clínica, não há nada. sim, sim. importante Portanto, também que as a pessoas mensagem principal é, de certa forma, ainda procurem bem que a ajuda. malta está a ficar chanfrada e, portanto, peçam ajuda. Nós estamos bem nós chanfrados. estamos. Eu acho que nós estamos mesmo. Olha uma coisa, neste processo mediático que tu tens, com a vida completamente atarefada que tu levas, e é muito atarefada, Acalmei. acalmaste um bocadinho. Acalmei um bocadinho, fiz uma jura que a partir de setembro eu ia acalmar e ia controlar determinadas coisas. E até agora tenho cumprido um bocadinho. Ainda não consegui organizar tudo, mas há um projeto muito especial que eu gostava de fechar até ao final deste ano, que é o escrever um livro.
Eu gostava muito de fechar esse projeto até o final deste ano e, portanto, obriguei-me a abrandar um bocadinho e a parar. Só fiquei com as terapias que já tinha a decorrer, Sim. para as fechar, para as terminar e para dar o apoio necessário para as pessoas continuarem, mas não estou a aceitar até ao final do ano novas consultas. Porque há Tenho aqui uma questão equipa. que às vezes as pessoas, há aqui uma espécie de trilogia não é? Que é trabalho, tempo e dinheiro, não é? E tu dificilmente consegues ter as três Sim, ao mesmo tempo. Se queres trabalho e dinheiro, não tens muito tempo. tempo e o tempo é para tudo, não é? E tempo é dinheiro. E tempo é dinheiro, e portanto, tudo o que tu estás a fazer profissionalmente, que exige muito de ti, porque muito do que tu fazes acontece lá em baixo e tu continuas a fazer questão de ter a tua E volto vida. volto pelo tempo com a minha família. Eu podia ficar em Lisboa. Eu podia pernoitar em Lisboa, voltar tranquilamente no dia seguinte. Às vezes as pessoas não entendem muito bem porque é que eu ando sempre para cima e para baixo, porque é que eu tanto reclamo da TAP, não é? Porque me falhou, estava tudo tão bem até há uns meses atrás, como é que agora me está a falhar com mais notas de 500, não é? Sim. E eu quero vir embora. Eu estou sempre morta por vir embora. E estou sempre morta por vir embora porque eu gosto de levar o meu filho todos os dias ao colégio. Eu gosto de fazer os trabalhos de casa com ele. Eu decidi ser mãe, portanto, eu acho que é a minha responsabilidade estar ali presente a chegar a moléculazinha dele todos os Isso dias. Tem faz-me que ele pensar faz-me, de mim. faz-me todo sentido, eu sou exatamente igual, porque eu como nunca sabia se podia deitar o meu filho, porque o trabalho, eu tendo atividade Manhã de dia e tenho de eu, noite, à noite também eu não. não tenho, eu fazia questão de ser sempre eu a acordá-lo. E portanto, já me aconteceu às 4 da tarde estar no Porto, ir atuar ao Festival F a Faro, sair de lá às 2 da manhã, para que às 7 da manhã eu pudesse estar a acordar o meu filho. Como eu compreendo, meu bom amigo, mas as pessoas depois vão dizer que foi sorte, sabes? Não- É, as pessoas depois dizem que é tudo uma cunha. Eu ouço isto muitas vezes, que eu tenho, olha, tu conheceste-me numa altura em que nada disto acontecia, não é? Zero. Nada, a minha vida era tranquila, eu tinha feito um programazinho no Porto Canal, eu tinha uma rúbrica nas manhãs, Tinhas às uma quartas-feiras, rubrica que era o Centavos, e na altura estavas a começar o teu projeto do YouTube, do ou YouTube. ias O começar. Centavo, era o transitou, não é? Centavos e Sim. transitou para o YouTube. E nessa altura eu tinha muito presente aquilo que eu queria fazer, que era ganhar muito dinheiro, ter uma boa. Queria. Eu gosto de dinheiro e assumo, sem problema nenhum. Quero uma boa vida, quero uma vida confortável para poder ter tempo para fazer determinadas coisas, criar determinadas coisas e ter tempo para fazer determinadas coisas. Só que, entretanto, intempérie da vida, não é? Eu perco o meu pai e é à perda do meu pai que eu vou à procura de alguma coisa que me faça reagir, alguma coisa mesmo muito diferente que me faça reagir. E, por sorte, não é? Uma das produtoras da TVI achava graça ao meu canal do YouTube. E pareceu-lhe que eu podia ser uma voz interessante no BB 2020 que estava a arrancar. E é assim que tudo de repente se precipita. E depois as pessoas dizem, ai, pois, se não fosse as cunhas que ele tem, mas quais cunhas, senhores? Eu fui a uma Não, entrevista. tu entras sem conhecer ninguém. Ninguém. Sim, é verdade. Zero, bola, eu não conhecia absolutamente ninguém. A minha primeira reunião foi com uma senhora chamada Lourdes Guerreiro, que eu não sabia quem era. A Cristina Ferreira ainda nem estava na TVI, estava na SIC nesta altura. Sem conhecer absolutamente ninguém, eu nunca tinha visto aquelas pessoas, eu nunca tinha feito televisão daquela dimensão, eu não fazia a mínima ideia quem eram as pessoas que estavam a comentar comigo, eu não conhecia ninguém. Zero de experiência. Zero de experiência, não é? Atiradinho aos leões, não direto. Em direto, não é? No dia em que eu fui à entrevista, a Lourdes diz: ah, sim, que interessante, olha, começarmos já hoje. Eu nem sabia quem eram os concorrentes, nem como é que se chamavam, nem quem é que Mas estava você na casa. fala, minha amiga, você Redondo. fala. As pessoas não vão entender que eu não faço a mínima ideia quem são estas pessoas. Então eu passei aquelas horas até ao direito a estudar os concorrentes, quem eram, quem não eram, quem entravam, o que é que se dizia nos blogs tipo divulguinhos, Sim. não é? Divulguinhos da vida. E fui comentar. E eu saio de comentar este primeiro episódio, não é? E convidam-me para eu fazer 3 vezes por semana, sempre um contrato aberto, não é? Não era nada do que é agora, um contrato aberto. Tipo, tu disseste alguma asneira, adeus amiga, não é? Não volto mais, está bem como estava. A primeira vez esteve bem, não é? Tu disseste, olha, A primeira pronto, vez não foi isto. mal, Olha, correu isto. bem, olha, se calhar volta para a semana. Se continuassem a fazer borrada, quiçá volta para a outra semana. Não havia nada, não é como é agora, não havia nada de segurança. De repente há um lockdown, nós ficamos todos em casa. E eu vejo-me a viajar Porto-Lisboa, Lisboa-Porto, Porto-Lisboa, Lisboa-Porto, quilómetros e quilómetros e quilómetros, ninguém saía de casa, eu para cima e para baixo, com uma declaraçãozinha, feliz aí da minha vida. Ninguém na autoestrada era uma maravilha, nem a polícia, ninguém na autoestrada era uma maravilha. E é o projeto
que salva a minha vida, salvou a minha vida naquele preciso momento. Mas acho injusto as pessoas depois dizem, é cunhas, é sorte. Não, não é cunha, saiu-me do lombo, não Sim, saiu do lombo mais não tenho ninguém. noção. Eu fiz quilómetros e quilómetros, tu que me conheces e que me acompanhaste nessa altura, eu chorava horrores naquela autoestrada, só eu sei o que é que eu passei naquela altura, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Engordei muitos quilos nessa altura. Mas na pandemia, a par do vírus, isso veio associado ao vírus. É que Tu toda sabes, a a gente. mim veio a tristeza, eu não engordei do ar. Engordou, coitadinha, por causa do luto, morreu o pai. Sim, mas eu repus toda a minha tristeza e vazio com comida e bebida. Lidaste com Portanto, isso rapidamente. não. Eu lidei muito rápido. O meu pai faleceu pouco depois do teu. Eu, E eu lidei muito com isso. Lidei com isso mais rapidamente. Eu achei que a determinada altura tive que me contar uma história, estás a perceber? Porque o meu pai falece agarrado à minha mão. sim. E eu tive que me contar uma história que me permitisse não estar ali demasiado tempo. Estás a perceber? Então, tu tiveste que te contar uma história. Não. Eu passo 7 meses aproximadamente adormecida, com várias responsabilidades que eu achava que eram minhas, não eram nada, mas eu passo ali 6 ou 7 meses embrenhada numa responsabilidade que é a minha mãe, meu filho, minha família, a clínica. O meu pai era um pilar no apoio à clínica, juridicamente, contabilisticamente, tudo. Eu passo ali muito tempo a achar que estou a fazer alguma coisa de jeito. Se tu me perguntares o que é que eu fiz esses 7 meses, eu não te sei responder sequer. Não tenho memória viva do que foram aqueles meses. E há uma altura em que eu não consigo respirar. 7 meses depois. Não me faz sentido viver. Não me faz sentido continuar. Mas nevoeiro cerrado, um sítio mesmo mau, mesmo escuro, que eu tenho noção que não posso estar ali. Não me é permitido, de maneira nenhuma, nem a mim, nem a nenhum ser humano, não é? E eu, não é? 10 passos, 9 estavam dados, que eu sabia que não estava bem e sabia que não estava Sim. saudável. Disse, eu não vou conseguir sair daqui sozinha, vou precisar de pedir ajuda, porque que pensamento é este? Eu tenho um filho para criar, meu filho tinha 3 anos, eu tenho um filho para criar. A minha mãe não pode passar por outra perda. Isto era um pensamento horrível. Depois toda a culpabilização que tu tens disto, não é? Que espécie de mãe sou eu? Que eu não me lembro do meu filho e só penso, a minha mãe não pode passar por uma perda de ficar sem mim. Porque o resto era tudo justificável. O Pedro arranjava outra mulher, o meu filho tinha quem o apoiasse. E de repente tu paras e pensas, Susana Alexandra, repare, você não está legal. Você precisa de procurar alguma coisa que a ajude. E fui procurar ajuda profissional numa fase inicial. Para resolver o meu luto, e a determinada altura eu apercebi-me que tinha que olhar de frente para resolver esta situação, mas eu não conseguia olhar de frente ali. Daí eu ter aceito este projeto e as viagens e estar fora de casa e obrigar-me a ver a vida dos outros para me deslocar. Tinha que ser alguma coisa muito tinha que ser externa um para te bocadinho. quebrar aí o padrão, não é? E passado, E desafiante. desafiante, e passado 1 ano e meio, mais ou menos, é quando eu tenho a noção do nunca mais. Sim. Nunca mais é muito tempo. E eu acho que foi a minha altura mais sombria. 1 ano e meio depois do meu pai ter falecido. Nunca mais. Eu passei o processo um bocadinho diferente porque o meu pai foi uma doença prolongada e o final demorou tempo demais e estava a tirar uma coisa que eu não queria para o meu pai, que era dignidade. É isso. Percebes? Quando ele desaparece fisicamente, a questão que eu tenho um é alívio. de, Descanso. olha, houve dignidade agora, tem que haver dignidade até ao fim. E agora há dignidade. E eu passo pelo processo de ter que. É muito violento, é muito bravo. Tenho 4 heróis na minha vida e ele era um dos meus heróis. Uma pedra fundamental e basilar na minha vida, mas a determinada altura percebemos que é esse nunca mais, é quando vem isso, mas e o há tanto para eu me lembrar todos os dias, portanto está tudo bem. Mas eu não vi logo, sabes? O nevoeiro não me permitia, os óculos que eu tanto preciso de Sim. usar, mas na altura eu não conseguia ter essa noção e este nunca mais. Sabes que o meu pai tinha uma dor de cabeça de nada, uma dor de cabeça que não justificava nada especial, uma dor de cabeça que se arrascou 1, 2, 3 dias e que nós achámos que se calhar era melhor porque ele tinha umas luzes e via umas luzes, ir ao hospital. E isto é dia 18 de julho e dia 19, ele tem que ser operado Sim. porque está ali uma artéria entupida, e no dia 19 eu amanheço com a notícia dada pela equipa onde eu trabalhei durante 10 anos. As pessoas não sabem porque é que eu não quero nunca mais voltar a inscrever-me a ser neuropsicóloga, é por causa disto. Estou-te a dar aqui um exclusivo.
Eu não consigo voltar ao hospital, muito menos ao serviço que eu tanto amo, porque foi onde meu pai morreu. Meu pai morre no meu serviço, nos meus cuidados intensivos de neurocirurgia, operado pela minha equipa. No dia 19 eu amanheço com a notícia dada pela Márcia Tiziani, uma das minhas melhores amigas no hospital, que me diz: senta aqui, Susana, eu preciso que tu vejas, porque eu não consigo explicar. E mostra-me a ressonância magnética do meu pai. E para quem não percebe de ressonâncias magnéticas, as ressonâncias são azuis, cinzentas, pretas e brancas. Tudo o que é cinzento está legal, tudo o que é branco é sangue. A ressonância do meu pai era um brilho branco, era uma catástrofe. A basilar rebentou, uma catástrofe. E ela olha para mim e diz: tu sabes que ele nunca mais vai acordar. Nunca mais. E isto é... Eu tenho uma coisa que se chama síndrome de Takotsubo, síndrome de coração partido. Eu senti-me mal naquela altura. Sinto que há qualquer coisa, é físico, não é Não é emocional, emocional. é físico. Fisicamente eu já tinha uma fibrilação auricular, mas nunca me deu sarilho, nunca me deu trabalho, não sou prozinho da vida, não é? Há qualquer coisa física naquele momento que eu sinto como se me tivessem dado uma punhalada no peito, uma coisa horrível, e eu quero respirar e não posso. E ela abraça-me e eu não consigo respirar mesmo, eu dobro-me e uma dor física, uma coisa... Só que no meio daquela envolvência toda, eu tenho que me levantar e tenho que fazer o corredor todo do Santo António, que eu tanto amava, não é? Aquele hospital que me dizia tanto. Eu faço o corredor todo da enfermaria, com a Márcia, até à minha mãe, Sim. que está nos cuidados intensivos, a achar que tudo bem, não é? O E meu a pai ter que está fazer só a o papel dormir, híbrido que a fazer, é a enquanto ela filha. olhava para mim, eu tenho que fazer aquele walk of shame, não é? Para chegar à beira dela e explicar: o meu pai não vai acordar, nunca mais. E o coma é uma incógnita muito grande. Sim. Como é que eu explico à minha mãe? Ele não está anestesiado, não está sedado, está só assim porque é assim, e não vai passar disto, só vai piorar. Não, há uma altura em que o sangue é tanto que não vai dar para sair desta situação, mas esta situação agora é a altura de todas as coisas que tens para dizer, diz, porque nós não sabemos se houve ou não, mas é a altura de despedidas. E eu lembro-me da minha mãe ter olhado para mim: não, como assim? Não é? Estou a ver a tua mãe. Estás a ver? Estou a ver a Consegues tua mãe. Estou a ver. Não, de todo, não é? E eu a tentar explicar calmamente, meu pai tinha um bom coração e um bom fígado para acolher. Portanto, nós tínhamos ali um tempo para a minha mãe entender Tomar a e tomar a decisão de. decisão. Ele depois escrangalhou tudo, porque ele ficou nisto durante uma semana Sim, e nem sim. coração, nem Mas fígado, nem nada. sabes uma coisa? É engraçado como de repente são os episódios de maior crise que fazem com que nós tenhamos que ir à procura de coisas que são completamente antagónicas, como o que tu acabaste por ir fazer. Sim. E que tu dizes que é: eu venho de uma altura má, eu estou a precisar de alguma coisa para me levantar, surge esta coisa da televisão, Sim. é para aqui que eu vou, é isto que me está a trazer. Depois tem o efeito reverso da coisa, que é isto vem para te proteger a ti, para te dar uma série de coisas. Isto era o sonho do meu pai, a televisão. Falamos disso à mesa em tua casa. Falamos disso à mesa em tua E isto casa. era o sonho do meu pai. Eu não queria, não é? Sempre foi o sonho do meu pai. O meu pai, eu fazia o Sem Tabus no Porto Canal e ele achava que aquilo era curto, era pouco, porque ele queria que eu comunicasse ao mundo. Era assim que ele me imaginava, uma estrela. E eu O não... teu pai imaginou-te da forma mais correta que pode haver, porque tu estás a ser exatamente aquilo que ele poderia estar a ver. Tu Não tens tenho a noção menor de quão dúvida disso. insuportável ele estaria nesta altura a contar a toda a gente? Tenho, mas a seres exatamente aquilo que ele, com muitos anos de antecedência, já tinha visto. Viu? E isso é que é absolutamente Era um sonho incrível. dele. E que me leva aqui para uma questão que é isso que faz. Este é o teu ganho secundário, do que tu estás a ter agora, Este é com meu- tudo o que te possa trazer de menos positivo, com a distância da família, com o que pode acontecer. Este é o teu ganho secundário. Este é o meu ganho secundário. O meu ganho secundário é saber que eu estou a realizar aquilo que ele sonhou para mim. Ou o que ele gostaria de ver. Com a vantagem de ainda te estares a sentir bem com isso. Com a vantagem de me estar a divertir imenso, porque o problema da televisão, eu acho que a dependência da televisão é que traz coisas más. Imagina que eu precisava daquilo para viver, para sobreviver financeiramente, estrutura... Não é? E a Isso estar é em sofrimento permanente. constante, estás sempre preocupado com o que é que vem a seguir, o que é que vais fazer a seguir, o que é que tens que aceitar, o que é que não vais aceitar, por dinheiro, o medo de perderes isto. Eu não tenho medo nenhum de perder, eu gosto de fazer televisão,
Eu adoro fazer televisão, divirto-me imenso a fazer televisão, mas não preciso da televisão. O que faz com que eu consiga ter alguma liberdade de pensamento e de atitude face à televisão. Eu não faço todos os programas que me convidam, eu não aceito todos os desafios que me colocam e tudo bem. E não há ameaça na minha Não cabeça. há Tipo, eu ameaça tenho... e é bom que percebam isto. Eu não aceito todos. E aceitou vir maturar. Aceitou vir maturar. Reparem só, não aceito qualquer coisa, estou a fazer isto porque quero, que é pior. Ela Nós, tinha a opção de isto... dizer, não, eu não. Isto está combinado, isto foi aceito há muitos anos, até meia dúzia, não é? Não interessa quantos, meia duzinha, porque a gente não tem idade para ser mais. Sim. Isto foi combinado há meia duzinha de anos, numa tasca alentejana, onde eu comia entremeada com batata frita e caldo verde. Oh, yeah. E tu estavas muito preocupado que eu não fosse gostar, e eu ali a deliciar-me entremeada a comer corato. Feliz de minha vida, ainda roubei o corato do prato do alheio. Sim, senhor. E isto está combinado. Eu aceito coisas que me fazem sentir mesmo bem. Mais rápido aceito 30 vezes fazer um podcast contigo do que um programa qualquer que eu acho que não me acrescente. Não me acrescente felicidade. Isto traz-me felicidade. Estar aqui sentada contigo, a conversar e a beber um vinho do Porto, traz-me felicidade, traz-me Não sei se já conforto. provaste, Não sei. mas Não me calem, não é? sim. Olha, podia ser um bom podcast. Calem-nos, notem. Não nos calem. Não me escalem, não é? Tenho grandes ideias de copyright, só queria. Se me quiserem pedir, eu vendo-me a troca de umas garrafas de vinho do Porto. Nós devemos então em stock, paguem Em géneros. estoque, em géneros. Paguem géneros. Não é mau, não é mau. não é nada mal pensado. Duas coisas aqui para terminarmos a nossa conversa e depois terminarmos o nosso vinho do Porto ainda de seguida. Mas duas questões que é: o que é que tu queres mesmo deixar ao Salvador? Memórias. O Salvador é o Meu filho. o filho. Loiro. Igualzinho a mim. Basta olhar para um e para o outro para ver que o Salvador foi um impacto. A primeira vez que eu o vi, com os olhos claros, branquinho, cabelo loiro, eu perguntei, Eu Pedro, nasci assim, tu sabias? perdeste... E A hoje a malta sério? olha para mim, verdadeiramente cigano. Eu perguntei ao meu marido, tu não o perdeste de vista um segundo. Está certo que isto é nosso. Isto que tu estás a trazer, e quando eu vi aquele cabelo muito loiro, ele era bem mais loiro do que é agora. Mas quero deixar ao meu filho memórias. E eu quero viver na memória dele quando eu não estiver cá. Eu quero deixar-lhe a certeza absoluta do quanto eu o amo, mas assim cegamente, extraordinariamente, e quero deixar-lhe memórias, que foi aquilo que meu pai me deixou. Meu pai ensinou-me tudo não me ensinou a ser feliz sem ele, mas ensinou-me tudo nesta E vais vida. ser mais mãe, mais tua mãe na orientação dele ou mais teu pai? Eu acho que eu sou mais meu pai. Eu sou Ainda assim, Tu não sendo tens teu isso. filho, Olha, tu não. Ainda assim, sendo meu teu filho. filho, eu só lhe dou mais 2 anos para me proibir de deixá-lo à porta do colégio. E eu dou por mim a ser este espetáculo de mãe. Mamãe, ama-te! Filho! Mamãe, ama-te! E o meu marido olha para mim tipo, o que é que tu estás a fazer? Por que é que tu estás a humilhar a criança dessa maneira? E eu não tenho noção. Tu tens noção quantas vezes é que eu estou a beijar-lhe a dizer que o amo? Eu faço pior. Ai, meu pai. Eu continuo a obrigar o meu filho a dar-me beijo à saída da escola e ele vai E sabes fazer porque é que ele 17, vai fazer 17 e eu vou ao telemóvel dele ver se ainda está papá. E ele, quando me telefona, tem que dizer papá. Mas tu sabes porque é que ele E dá? eu não quero saber. É porque o meu filho vai dar. Ele tem medo que a gente saia do carro, faça escandaleira, porque eles sabem que pode acontecer. Connosco é Assim, muito provável. É muito provável. Portanto, entre correr o risco, eu tenho noção que o meu filho deve pensar. Sim, mas amigos do meu filho que já estão na fase que saem com ele à noite e têm todos o meu número de telefone e têm Pedrão Nevão. Pedrão Nevão é o que eles têm e às vezes dizem, dá um beijinho ao papá. E já me quiseram dar beijo. Portanto, alguma coisa É o de que bem é, feito. é medo, sabes? Agora, eu acho. não quero saber. São pessoas desequilibradas, Não quero saber. aceitem os meus problemas mentais. Ai, não venham cá com teorias. É papá no telemóvel. Papá no telemóvel. Amo-te muito todos os dias. Yes. Como Sempre, assim? Eu tenho 45 anos, chamo mamãe, minha mãe. 12º ano e beijinho à porta da escola. E não quero saber. Com jeitinho, ele vai na viagem de finalistas, já no cruzeiro a sair, eu a gritar, mamãe, ama-te! Lindo, Vai ser não é? assim, eu. Vai ser maravilhoso. Tens algum bitite de ouro que mandes às pessoas? Qual é assim o teu bitite? Acho que não. Tira. Tu sabes que eu, quando gosto das pessoas, eu digo muitas coisas. Sim.
Eu sou daquelas que avisa, olha, a gente vai ser amigos. As pessoas não se apanharem desprevenidas dois para amanhã, não é? Sim. Já vou avisar, olha, malta vai ser amigos, só para... Eu não vou estar aqui todos os dias, não vou escrever todos os dias, mas se tu escrever, podes escrever e eu estou aqui. Eu existo, não vou a lado nenhum. E eu acho que as pessoas têm um bocado a noção que eu não sou intrusiva, não sou invasiva, mas eu existo. Pronto. De repente, pode acontecer que eu me lembre, do nada, não é? Te mando uma mensagem. Só porque me lembrei de ti naquele dia, vi qualquer coisa, senti qualquer coisa Já e mando-te. aconteceu. Já aconteceu, pronto, mas acontece. Essa sou eu. Não sei se tenho um bitite propriamente, mas gosto de estar presente, imagina. Há pessoas de quem eu gosto muito na televisão, com quem eu criei uma amizade, e se eu vir uma estreia, se eu vir um arranque, eu gosto de estar lá, eu gosto de mandar aquela mensagem, eu gosto de ver a entrevista, eu gosto de estar presente. E gosto de dizer às pessoas o que eu acho delas. Se eu te vejo fazer alguma coisa que eu gosto, eu gosto de dizer que eu gostei. Eu gosto que tu saibas, que eu vi e que por algum momento esteve presente. Estou com o pingo! Estás com o pingo. Não sei porquê, mas estou. É do calor que se está a fazer sentir neste outono. Não, e repara uma coisa, é uma cena espetacular porque quem só ouvir isto no carro Estou com o pingo. Não vai- sabe o que é o pingo? vai ouvir Será que o povo Susana sabe o que Dias é? Ramos. Está com o pingo? Estou com o pingo. Será que as pessoas sabem o que é o pingo? O pingo é aquela ranhoca que não é ranhoca, não é? Que se Sim. solta quando está frio. Não estás constipado, não precisas Isto de é suar. reparem Isto uma é televisão em coisa. movimento. Isto é televisão. Não sabe o que é o pingo, vai Eu gluglar. acho que o pingo eu terminava este episódio com o pingo porque de facto. Tu sabes qual é a minha bebida favorita? Favorita? Favorites. Qual é a tua favorita? Café com leite. Ah, é? Café com leite. Tudo que Havia é uma café piada com tão leite. gira que é tenho uma medo. tipicamente nortenha, O que é quê? a gente com o pingo do Porto faz um garoto em Pingo. Lisboa. Então não é? Pronto, também é verdade. Está a ver? O pingo é uma das coisas mais deliciosas cá no mundo. Eu sou pessoa de tomar café com leite de todas as formas Sempre, e assim, feitias. sempre. Qualquer café com leite para mim Eu está é bom. café, sabes Tenha aquele café de caramelo, não tenha cafeteira caramelo. que tu Da apertas e velha. ele sobe. Da velha. E eu bebia litros disso por Aquele dia se pudesse. coadinho. Sim, O que eu mais gosto é quando eu vou para a aldeia, a minha mãe faz numa tipo chaleira. Não, ai, não é um tacho, na panela. Sim. Põe a água a ferver e a mistura peninsular lá dentro, sim. deixa e depois aquilo baixa e a gente tira o café com uma colher da sopa. Sim. Pois, eu é desse pinguinho de e o leite. da cafeteira que sobe, adoro É da aquilo. velha. Olha, sabes uma coisa? Diz-me, Eu acho que precisamos todos muito de ti. para quê? A televisão precisa muito de ti. Acho que precisamos de pessoas sem número e preposição, sem, que é a 100% na vida e em tudo como tu estás e sem merdas e sem preconceitos. Não tenho. E isso Também não tenho juízo. E eu acho que o país precisa mesmo muito disso. Isso faz-me acreditar que há gente boa a construir coisas que são muito maiores do que elas e tu ainda só vais a meio do caminho. E por isso, minha querida e meu doce, muito obrigado por ter estado em mais um Bitaitos da Hora. É a comoção que me está a fugir pelo nariz, só pode ser isso. As pessoas sabem que é de manhã, que nós estamos a beber vinho do Porto de manhã. As pessoas não sabem, sabes porquê? Claro que sim, porque isto está a ser lançado às 7 da manhã, todos os episódios às 7 da manhã. Não, às 7 da manhã eu comi uma torrada e um pingo. Exatamente. Outro E eu pingo. ouvir um podcast maravilhoso como o nosso desta semana. Acho muito bem que lance assim de manhãzinha, porque falta conteúdo de manhã, sabes? Está a ver, querida? Então vá, beijinhos e abraços. Beijos, obrigada. Obrigado, meu amor.